Então, pessoal, quando se fala em países árabes e Oriente Médio, quais países vêm na sua cabeça? Quais você pensa que são esses países? Afeganistão, Paquistão, Cazaquistão, os tão famosos ANS e quais outros mais? Será que eles realmente estão nessa lista? Estão dentre esses países? Isso você vai ver depois da vinheta. Seja bem-vindo ao Contos da Península, o seu canal sobre cultura árabe e Oriente Médio. E no programa de hoje vamos falar sobre a diferença entre os países árabes e os países do Oriente Médio. Para começar, vamos começar falando sobre os países árabes. Então, os países árabes eles se definem pela questão idiomática. São os países que têm a língua árabe como idioma oficial. São 22 países e 24 nações, porque o caso da Palestina não é reconhecida internacionalmente ainda como Estado e nem a região do Saara Ocidental. De modo geral, são essas 24 nações. Esse idioma ele começa a se espalhar e se torna oficial em vários países, em várias partes do mundo, a partir da expansão do islamismo, que tem o idioma árabe como oficial, e a partir da expansão desse Império Arábico. Então, a expansão dos países árabes, do Império Arábico com o islamismo, ela vai se entrelaçando junto com a história. E são os países da África, grande parte dos países da África e partes dos países do Oriente Médio. Mais ao norte da África, sobretudo no norte da África e no Oriente Médio, mas não só no norte da África, há outras regiões da África que também compõem aí a lista de países árabes. E tem a Liga Árabe, que surge com um bloco econômico dos países de idioma árabe, que é composto por 21 países árabes, mais a Palestina, né? Não participa a Saara Ocidental por questão da disputa com Marrocos e não ser ainda um país oficialmente, então, e o Sudão do Sul, que é um país mais recente, um país que teve sua independência em 2011, uma de suas línguas oficiais é o árabe, mas também por ter uma relação complicada com o Sudão, também não participa desse bloco econômico. A Síria chegou a sair por um tempo devido à questão do conflito que ocorre lá, da guerra, do autoritarismo do governo, mas acabou voltando mais recentemente. Aqui está um mapa que a gente pode ver onde estão os países árabes. E a gente percebe todo o norte da África, mais essa parte ao nordeste aqui e mais ao sul o arquipélago de Comores. E aqui situado no Oriente Médio, aqui a maior parte dos países do Oriente Médio são árabes, mas não são todos, é a maior parte. Aqui é a Saara Ocidental, que eu falei que é uma região que parte dela é administrada por Marrocos, parte dela tem uma administração local, não é reconhecida ainda como um país oficialmente. Não é reconhecido como um país oficialmente, mas se fala árabe. E a questão da Palestina, aqui que faz parte do bloco, mas oficialmente não é reconhecido, não tem um Estado reconhecido. E aqui é o Sudão, aqui está o Sudão do Sul, que também tem uma de suas línguas oficiais, o árabe, mas ele não faz parte do bloco econômico aí da Liga Árabe. Mas aqui o Sudão do Sul também é uma das línguas oficiais deles. Tem duas línguas oficiais, o inglês e o árabe. E aqui a gente vê a lista de países e suas bandeiras: Argélia, Bahrein,
Comores, Djibouti, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, Catar, Arábia Saudita, Somália, Sudão, Síria, Tunísia, Emirados Árabes Unidos e Iêmen. Vou pegar no mapa aqui, seria Mauritânia, Marrocos, Saara Ocidental, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Djibouti, Somália, Comores, Síria, Líbano, Iraque, Jordânia, Palestina, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. Agora vamos falar do Oriente Médio. O Oriente Médio ele é uma região, ele não é um país, ele é nem é um continente, é uma região que está situada próximo à Europa, à África e essa parte maior da Ásia, mas ele é considerado parte da Ásia. Não é uma região muito bem definida, não há um consenso no limite onde começa e termina esse Oriente Médio. A gente pode ver que ele está próximo aqui onde está situada a Península Arábica, né? A península que é uma parte de terra cercada por água, que no caso o Mar Vermelho, o Mar Arábico, o Golfo Pérsico. E aí não há um consenso, como eu falei, em relação a todos os países ao limite do Oriente Médio. Por exemplo, o Egito ele estaria situado no Oriente Médio por conta da península de Sinai aqui. Só que como o Egito é predominantemente um país africano, a maior parte dele está na África, muitas vezes ele não é associado ao Oriente Médio. A questão, por exemplo, do Chipre, que é essa ilha aqui próxima à Turquia, geograficamente ela pertenceria ao Oriente Médio pela sua posição, mas por questões culturais, por parte do Chipre, lembrando que o Chipre é um país que é dividido entre dois povos, né? Os ciprianos descendentes de grego e os que são descendentes de turco. A parte grega, por exemplo, faz parte da União Europeia e tem traços culturais muito fortes relacionados aí à Grécia. Nessa questão mais forte ligada à Europa, muitas vezes não é associado ao Oriente Médio por conta da questão cultural. E tem outros países, como é o caso do Afeganistão e do Paquistão, que tradicionalmente não fazem parte do Oriente Médio, mas que muitas vezes é associado por uma questão cultural, como aspectos religiosos e outros aspectos geopolíticos. Eu, particularmente, não considero o Afeganistão e o Paquistão Oriente Médio. E eu classificaria dessa forma aqui mesmo, como aparece no mapa. E vale lembrar que nem todos os países do Oriente Médio são árabes. Como eu falei, a maioria do Oriente Médio é composto por países árabes, mas nem todos são. Dentre eles está Israel, está nessa região aqui, o Chipre, que fala parte turco e parte grego, o Irã, que é um país que o idioma oficial é persa, no caso de Israel é o hebraico, no caso do Irã é persa, o Chipre é grego e turco, e a Turquia que se fala turco. A Turquia também não é um país árabe. Aqui dá para ver melhor o mapa do Oriente Médio, aqui separado por países, mas a Turquia aqui. E aqui está a lista de dos países árabes que fazem parte do Oriente Médio, que é o Líbano, a Síria, o Iraque, a Jordânia, a Palestina, a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. O Irã, a Turquia, o Chipre e Israel não falam árabe. E aqui essa pontinha aqui é da Península de Sinai, que é Egito, que também fala árabe, mas como eu havia dito, ele é mais considerado africano, porque a maior parte do Egito está situada no continente africano. E agora
uma informação aqui extra de uma região que está situada no Oriente Médio, mas que não tem o seu Estado reconhecido. É a maior nação sem Estado do mundo, a maior nação que não tem um país. Lembrando que nação é um conjunto, né, de um povo que é unido por questões culturais, idiomáticas, religiosas, entre vários outros aspectos. Que é a questão do Kurdistão, que é uma região que luta pela sua independência, que está situada no Oriente Médio, entre 6 países: Armênia, Turquia, Síria, Iraque, Irã e um pedacinho aqui do Azerbaijão, mas que não é reconhecido por vários aspectos. Primeiro, por estar num território que é dividido entre 6 países, esses países, nem todos eles são favoráveis à independência, sobretudo a Turquia. É um lugar que tem recursos naturais, é rico em recursos naturais, principalmente a questão da água, então esses países não vão querer ceder. Tem também um grupo radical que está na região, que é o PKK, que muitos países consideram um grupo terrorista, então também são contra, né, a independência do Kurdistão. Mas vale lembrar que, ainda que não seja um país reconhecido, ainda que não tenha um Estado reconhecido, mas foi um povo muito importante, sobretudo na derrubada do Estado Islâmico. Quando o Estado Islâmico estava tentando se firmar, entrando na região da Síria, os curdos, eles foram grandes aliados nessa luta contra o terrorismo. Então é isso, pessoal, esse foi um vídeo mais curto, espero que tenham gostado, falando aí um pouco dessa diferença entre os países árabes e os países do Oriente Médio, ainda com essa informação extra relacionada ao Kurdistão. Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem o seu like se gostaram, seu dislike se não gostaram, comentem, se inscrevem e ativem o sininho de notificações. E até mais. Não esquece também das nossas redes sociais, no caso o Instagram, nossa página, @Contos da Península. Até a próxima.